Boa tarde! No Nesp Notícias desta quinta-feira, dia 10 de julho, a gente fala sobre o crescimento das vendas de produtos para os bichos de estimação. Mercado pet cresce e produtos para os animais estão cada vez mais variados. Comércio de Bauru faz liquidação, mas lojistas se preocupam com inadimplência. Começou ontem e vai até sábado o tradicional Bota Fora de Inverno das lojas do Calçadão de Bauru. Os descontos podem chegar a 70%. Os comerciantes querem vender, mas estão preocupados com quem não paga as contas. Quem decidiu esperar um pouco mais para comprar artigos de inverno vai fazer uma boa economia. Os descontos do Bota Fora deste ano estão bastante atraentes e os lojistas também facilitaram as condições de pagamento. O objetivo é melhorar as vendas depois do fraco desempenho do comércio no primeiro semestre. As lojas venderam de 20% a 30% a menos em comparação ao mesmo período do ano passado. Olha, a Copa do Mundo atrapalhou muito o comércio e todos os setores, sem ser o comércio, também foi muito atrapalhado. E nós do CDL resolvemos fazer essa promoção, antecipar, com os descontos de até 70%, já colocando o inverno para fora já para baixar seu estoque. E esperamos que recupere nossas vendas um pouco. O feriado foi escolhido para abrir o período de descontos, justamente para poder receber consumidores de toda a região. Nesta loja de calçados, a estratégia deu certo. A gente aproveita para pegar uma grade, né, que seja da entrada de inverno para colocar em promoção. Como você pode ver lá na frente, tem muitas botas, muito sapato tênis, coisas que ainda os clientes vão usar no inverno. E quem decidiu vir no primeiro dia aproveitar as promoções, gostou do que encontrou. Achei muito interessante, descontos interessantes que vale a pena aproveitar. O que você vai levar hoje aqui da loja? Estou vendo 2 pares de sapato aqui. Aproveitar o preço que estão fazendo. Eu acho que está bem melhor do que os outros anos, assim, dá para a gente aproveitar bem realmente. Então, assim, a gente procura deixar algumas coisas para comprar quando tem o Bota Fora, que sai bem mais em conta realmente. Ao mesmo tempo em que os lojistas precisam aumentar as vendas, eles não podem descuidar das ações para barrar a inadimplência. Isso porque de janeiro a junho deste ano, 11.200 bauruenses foram inseridos no serviço de proteção ao crédito. Ainda de acordo com o SPC, no total já são 36.700 devedores na cidade, com dívidas que somam cerca de 31 milhões de reais. De acordo com a Eliane, os funcionários da loja foram preparados para adotar medidas de segurança na hora de autorizar as vendas. Ela trabalha com digital, com foto, né, para garantir maior aprovação, né? E temos trabalhado muito também na área de cobrança, trabalhando tanto com a cobrança de 15, 30 e 45 dias para poder amenizar esse aumento, né, da inadimplência no comércio, né? A situação é um pouco diferente nessa loja de roupas masculinas. Aqui, para não ter prejuízo, foi adotada uma única forma de pagamento a prazo. Nós optamos já há alguns anos por trabalhar somente com cartão e dinheiro, né, para ter mais segurança no recebimento. Então, não temos inadimplência. Apesar da restrição na forma de pagamento, os descontos nas peças de inverno estão garantidos. A Ana foi pega de surpresa. Não sabia que o Bota Fora já tinha começado, mas gostou dos preços que encontrou. Eu acho que vale a pena esperar esse período, porque os descontos são atrativos, né? E dá uma bela folga no bolso da gente. Hora de saber como fica o tempo. Nesta madrugada, a previsão é de que as temperaturas caiam ainda mais. Veja os detalhes no mapa. Chove fraco em pontos isolados do estado de São Paulo, principalmente no Nordeste. Na madrugada de hoje, a chegada de uma massa de ar frio diminui as temperaturas e deixa o tempo estável. Previsão de chuva só para o litoral do estado. Em Bauru pode voltar a chover hoje ainda, mas amanhã a previsão é de sol. Agora, a umidade do ar é de 78%. Os ventos sopram fracos, a 7 km por hora.
Hoje a temperatura variou entre 15 e 22 graus. Nesta sexta, a mínima deve ficar em 16 e a máxima em 24 graus. Faz quase 2 meses que as 3 universidades estaduais paulistas estão em greve e ainda não há previsão para o retorno das atividades. Após reuniões ontem, os sindicatos que representam funcionários e professores dizem que as reitorias estão mudando o foco das negociações para fragmentar o movimento. A última proposta foi o aumento do Vale Alimentação, que não foi aceito. Os sindicatos dizem que a greve só acabará quando o assunto salário for resolvido. Já as reitorias afirmam que só vão discutir o tema salário a partir do mês de setembro. A gente faz agora um rápido intervalo e, na sequência, o assunto é o mercado pet. O consumo de produtos aumenta, mas especialistas alertam que exageros podem fazer mal para os bichinhos. O Nesp Notícias volta já já. 12 novos casos de dengue foram confirmados hoje em Bauru. Agora, em 2014, a cidade tem 353 pessoas contaminadas. Mesmo em período de seca, é importante manter os cuidados de prevenção da doença, como evitar o acúmulo de água limpa em vasos de planta. Quem está procurando uma oportunidade de trabalho, atenção! A Indurb está com inscrições abertas para concurso público. As informações com a repórter Leire Bevilacqua. As vagas são para agente de fiscalização de trânsito. A jornada é de 44 horas semanais e o salário é de R$ 1.770 mais vale compra. Os interessados devem ter ensino médio completo. As inscrições vão até 18 de julho e só podem ser feitas no site da Indurb. Outras informações pelo telefone 3233-9000. Leire Bevilacqua para o Nesp Notícias. Você tem ideia de quantos animais de estimação existem no Brasil? São mais de 100 milhões, levando em conta cachorros, gatos, peixes e aves. Ou seja, para cada 2 brasileiros existe um bichinho. E cada vez mais a indústria investe em produtos para esse gigantesco público. Só que especialistas alertam que o melhor é não exagerar nos mimos. O segurança dessa casa pesa quase 80 quilos. Ele é o cão de guarda da Cláudia, que mora no Jardim Contorno. Outros 2 filas cuidam da residência. Apesar do tamanho e da braveza, os cães são os companheiros da casa, verdadeiros animais de estimação. Alimentação, ração, os petiscos, que são os ossinhos, latas, de papas que se administra junto, com a ração, o antiparasitário, as pipetas que a gente também usa para prevenir de pulga, carrapato, de moscas, a higienização em si também do quintal. Cuidado que pesa quase R$ 500 por mês no orçamento, entre alimentação e produtos de higiene. Investimento que deixa os bichos mais saudáveis. Precisa. Isso é fundamental, para manter a saúde deles, Você vê pelo pelo deles, Pelo brilhante, estão sempre limpinho, Isso é fundamental. Os brasileiros estão gastando mais com os pets. De acordo com a Associação da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, no ano passado, o mercado cresceu 7% em relação a 2012. O faturamento chegou a R$ 15 bilhões, pouco mais da metade do que o brasileiro gastou com TV por assinatura. Hoje em dia, as pessoas estão incutindo o cão como parte da família, Então hoje o animal já não é mais visto como simplesmente um bicho de estimação, ele já faz parte da família. Então os proprietários querem dar uma qualidade de vida, uma qualidade de existência do animal com a família melhor, Hoje sim. Caroline veio atrás de uma ração específica para um dos gatos, que está doente. Por mês ela chega a gastar R$ 200 para cuidar de 4 felinos. Para mim é um investimento, porque eles retribuem com carinho e com uma atenção que não sem explicação. Carinho que até a vendedora recebe do cliente. Nesta loja, a variedade de produtos impressiona. Desde a casinha mais tradicional até verdadeiros castelos. Rações para cada fase da vida do bicho. Uniforme para torcer pela pátria. Tem até postinho para o cão que só marca território dentro de casa. A paixão pelos bichos impulsiona o mercado, que fica cada vez mais segmentado e humanizado. Para muita gente, cães e gatos são tão importantes que muitas vezes se confundem com integrantes da própria família. O postinho serviria para
Para esta veterinária, é preciso cuidado com os excessos. Humanizar demais o bicho pode ser divertido para o dono, mas nem sempre é saudável para o animal. É bom tudo, mas tudo tem o seu limite. Então, algumas doenças que a gente não via com tanta frequência, como cadelas que têm gestações psicológicas com produção de leite, antigamente não se via tanto isso. E hoje em dia, cada vez mais, né, as cadelas estão apresentando esse tipo de sintoma. A proximidade muito grande, aquela carência, aquela troca muito grande, acaba sim sobrecarregando o animal. E na sequência, nosso assunto é Copa do Mundo. O professor Zeca Marques conversa mais uma vez ao vivo com a gente. Depois da derrota para a Alemanha, como será o futuro da seleção brasileira? O Unesp Notícias volta já já. E a final da Copa do Mundo no Brasil está definida. A seleção argentina disputa o título com a Alemanha. E a gente fala agora sobre esse assunto, sobre a desastrosa derrota do Brasil e também sobre o desempenho da imprensa nesse Mundial. Recebemos mais uma vez o professor da Unesp, que pesquisa futebol e comunicação, professor Zeca Marques. Zeca, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu gostaria que houvesse Copa todos os meses, porque é gostoso discutir isso, é gostoso vir aqui ao programa para a gente falar sobre futebol e Copa do Mundo. Pena que é uma vez a cada 4 anos. Pois é, e é a oportunidade de discutir assuntos importantes, que algumas pessoas não consideram, mas são importantes, né? Pois. Tem a ver com a cultura do nosso país. Hoje vamos falar até da CBF, dessa discussão que vem ocorrendo depois dessa derrota do Brasil e 2 dias depois dessa derrota vergonhosa, a pior de uma seleção brasileira, na nossa casa, em plena Copa do Mundo. Esse placar para você, Zeca, ele é um sintoma de quê? De um trabalho mal feito, de um técnico, de uma comissão técnica, ou ele tem um significado mais amplo, de uma crise do nosso futebol? Bom, acho que é tudo isso. Comentamos aqui em outras semanas, e eu dizia que o técnico é um técnico ultrapassado, que não tinha mercado na Europa, que quando veio para o Brasil rebaixa o Palmeiras. E ele foi escolhido como uma espécie de escudo para a CBF, que muda um trabalho 1 ano e meio antes do Mundial. Quer dizer, então, a gente discutia muito que o país não estaria preparado com relação a estádios, estruturas, aeroportos, acessibilidades. Essas obras não ficaram todas prontas, mas bem ou mal, elas conseguiram dar conta do recado. O que não se discutiu e a imprensa deixou passar é que a própria equipe não estava preparada. Ou seja, em 2007 o Brasil sabia que seria a sede da Copa do Mundo, já teria a vaga garantida para esta Copa. E nesses últimos anos, em 7 anos, não se fez um trabalho de base, não se fez um trabalho organizado para que o Brasil chegasse aqui com uma equipe minimamente montada. Então, o discurso da imprensa no Brasil, e não só no Brasil, sofre de uma certa bipolaridade, porque vai da euforia ao complexo de vira-latas em segundos, e o inverso também acontece. Então, agora não se comenta mais o fato dos estádios não terem ficado prontos, os problemas de telecomunicações. O problema agora é a falta de preparo que a equipe teve quando confrontada com uma seleção que se prepara desde 2002. Aliás, desde 2000, quando a Alemanha perde uma Eurocopa em 2000, ela faz um trabalho de longo prazo que teria como ponto final justamente esse Mundial 2014. Se a Alemanha perder, obviamente que a gente vai começar a discutir, olha, mas também não deu certo, prepararam-se durante uma década e não deu certo. Mas eu acho que o preparo, a organização, é o que deve ser o norte de qualquer entidade como a CBF, de qualquer organismo, de qualquer empresa. Sempre vai contar o fator imprevisibilidade no futebol, mas quanto mais preparado você estiver, menos peso esse fator vai ter, né? Porque o jogo contra a Alemanha na terça-feira deixou muito claro que a equipe tinha problemas estruturais, problemas psicológicos. A ausência do Neymar foi algo que alguns tentaram minimizar, mas mostrou-se que o problema da ausência dele não é só a ausência como jogador. As circunstâncias em que se deram a ausência dele causaram problemas na cabeça dos jogadores, que se viram, de repente, desprovidos da principal referência e do craque do time. E do Thiago Silva também fez falta, E o Thiago né? Silva, que era um capitão que vinha demonstrando descontrole, mostrou descontrole quando recebe um cartão amarelo, que era evitável, e a seleção mostrou um completo despreparo depois que leva o primeiro gol. E pior do que isso, é sintomático. O gol do Klose, que é o segundo gol, que acontece com 20 e poucos minutos, parece que esse gol é simbólico porque ele representa
a perda do Ronaldo, fenômeno de maior artilheiro das Copas, porque foi ultrapassado pelo Klose, e parece que a seleção sentiu mais que o Ronaldo o próprio gol, porque a partir dessa marca do Klose, que a Alemanha, então, depois, em 6 minutos, consegue definir o placar no primeiro tempo. Então, é sintomático essa falta de preparo e essa derrocada diante de uma circunstância que é a ausência do jogador, a ausência de soluções e um gol do Klose, que é um gol emblemático para esta Copa. E você já adianta um pouquinho, Zeca, sobre o papel da imprensa, e agora vem se discutindo muito essa crise no futebol, a necessidade de se renovar, de se banir a direção da CBF. E eu te pergunto, tem algum tipo de controle externo? Quem reformaria a CBF, por exemplo? Bom, quem escolhe o presidente da CBF são as federações de cada estado. Quem escolhe os presidentes das federações? Os clubes. Então, eu acho que é estranho a imprensa começar a discutir que tem que se mudar a CBF quando existe uma estrutura corrompida do começo ao fim. A medula inteira está corrompida. Então não adianta mudar a CBF se as federações continuarem tendo o mesmo sistema de escolha de dirigentes e se os clubes também tiverem gestões que não são gestões transparentes, que são gestões de grupos de empresários que alugam um determinado clube e têm voto igual a um clube grande numa federação. Então acho que agora começa a caça às bruxas para saber quem é o culpado. E uma coisa interessante desta Copa e deste resultado do 7-1 é que depois de 64 anos, aquela catástrofe de 50 parece que foi soterrada, mesmo o Brasil tendo sido pentacampeão depois de 50, o fantasma de 50, ou aquela tragédia de 50 no Maracanã, parece que ainda pairava no ar. Ela foi completamente soterrada pela própria imprensa agora, que recupera inclusive imagens de 50, para mostrar que a tragédia de 2014 é muito maior, é muito mais dolorida, e acho que é algo que a gente tem que ainda avaliar um pouco e debater, porque eu não sei se esta derrota vai ser tão dolorida quanto aquela. Essa derrota era anunciada, a de 50 não. Esta derrota... O Brasil vinha como favorito e todo mundo temia essa derrota para a Alemanha, não nessa proporção, né? Mas em 50 o Brasil estava embalado, era dado como certo o título. O time de 50 era muito melhor, as circunstâncias eram outras, não havia grandes concorrências e esse time, para mim, ele de certa forma já estava fazendo hora extra na Copa. Não jogou bem nos 6 jogos que disputou, não jogou bem nenhum, jogou bem contra a Colômbia. E eu acho que o pior do que é ter sido eliminado nessas circunstâncias é o day after, é o dia seguinte. São as entrevistas que a comissão técnica dá, desastrosa, né? As declarações, quer dizer, para quem mexe com gerenciamento de crise numa grande empresa, nós tivemos uma coletiva de imprensa na última quarta-feira que demonstraram tudo aquilo que não deve ser feito quando se quer fazer o gerenciamento de uma crise. Não é? Então a postura arrogante, especialmente do Carlos Alberto Parreira, uma postura prepotente, não reconhecer o erro, não reconhecer que houve problemas de preparação. A seleção se concentra numa cidade, na Serra Fluminense, fria, com 10 graus à noite, para jogar depois em cidades em que a temperatura é de 30 graus. Quer dizer, a Alemanha faz justamente o contrário, foi se concentrar na Bahia, sabendo que ia jogar com temperaturas altas no Nordeste na maior parte dos jogos. Então tudo isso demonstra como é que a gente lida com essas questões organizacionais, não só no nível dos governos, mas no nível de uma entidade como a CBF. Faltou planejamento. E hoje veio a notícia, né, que possivelmente a CBF deve convidar o Felipão e o Parreira para continuar na seleção pelo menos até o fim do ano, né? Bom, a CBF vai ter a troca do presidente no próximo ano. Em abril de 2015 assume um novo presidente já eleito, que na verdade é uma continuidade do atual. Eu não sei se esse convite ou essa alusão é apenas um mandato tampão para que o novo técnico, o atual, permaneça até o final de 2014, mas eu acho que não haverá clima nem para a CBF, nem para o próprio Filipão, o Scolari, devem negar, nem para o Parreira. Eu acho que vai ser uma cobrança muito forte e eles não precisam passar por isso. Hoje, Zeca, o ministro Aldo Rebelo defendeu que o Estado intervenha mais nas questões esportivas, que o esporte hoje é privado, a Lei Pelé regulamentou isso, né? Mas que seria uma forma de ajudar a estancar essa crise no futebol. Você acha que seria um caminho? Eu acho que o Estado deve ter uma participação maior na gestão do futebol brasileiro, apesar do discurso que a CBF é uma entidade privada, etc. Mas veja, a CBF organiza campeonatos que tem jogos que vão para a loteria esportiva. A loteria esportiva é organizada e administrada pela Caixa Econômica Federal. Envolve muitos valores aí dentro de uma questão simples que é a loteria esportiva. Isenção dos clubes que devem horrores para a Previdência. Eu acho que o Estado tem que regulamentar.
Agora, o ministro Aldo Rebelo também, eu vi um comentário hoje na ESPN Brasil, que define bem o ministro camaleão. Porque até o início da Copa ele vinha fazendo seguidos discursos de apoio à CBF, de apoio à FIFA, de apoio ao comitê organizador local da Copa, defendendo a construção dos estádios, a organização do Mundial como está sendo feita. E agora que a seleção não tem sucesso, é fácil para a classe política querer se descolar um pouco desse insucesso, mostrando um discurso completamente oposto àquele que ele vinha fazendo nos últimos 2 anos. Tá certo. Para a gente concluir, para encerrar, Zeca, vamos falar do futebol dentro de campo, de novo, que é muito mais leve. Você acha que essa final, Alemanha e Argentina, faz jus ao que foi essa Copa no Brasil? Eu acho que a Argentina não demonstrou grande futebol durante a Copa. Uma final Holanda e Alemanha seria esportivamente mais justa. Agora, o futebol não tem nada de justiça e a Copa de 50 é um exemplo. E não nos assustemos se no próximo domingo a Argentina vencer a Alemanha, também por 2-1 de virada, porque o Maracanã, o templo sagrado do futebol brasileiro, ele tem essa mística. Tudo pode acontecer no Maracanã. Tudo pode acontecer. Tá certo, Zeca. Muito obrigada por ter participado com a gente aqui, ampliado essas discussões sobre o futebol, sobre a Copa do Mundo aqui no Nesp Notícias. Foi um prazer. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!